Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Apollo 10,5, que foi dirigido e roteirizado pelo Richard Linklater, que é um diretor de bastante renome. E apesar disso o filme não teve grande repercussão, não foi muito comentado, né? Foi lançado ano passado na Netflix, é uma animação, e eu resolvi ver. Eu não vi os filmes mais famosos da filmografia do Richard Linklater, que é a trilogia do Antes do Amanhecer. Mas eu vi dois, que foi o Escola de Rock e o Loucos, Rebeldes e Jovens lá, que são dois filmes que eu gostei bastante, então eu resolvi dar uma chance e assistir esse filme. Basicamente, o filme é uma visão idílica aos olhos de uma criança de uma época de ufanismo dos Estados Unidos. A infância desse protagonista, Stanley, que nada mais é do que um avatar do Richard Linklater, eles têm a mesma idade, nascendo na mesma cidade. É uma infância de uma família de classe média americana nos anos 60, numa época de prosperidade, crescimento econômico e bastante segurança social, né? Bastante confiança nas instituições. E o personagem ele vive nessa bolinha de proteção do subúrbio, enfim, tudo mais. O filme, o Richard Linklater, pelos outros filmes que eu vi, ele tem uma visão muito otimista sobre a infância e sobre os ritos de passagem da vida em geral. Apesar de não ser uma visão ingênua, ela é uma visão bastante otimista, mas ele sabe que se trata de um recorte da vida dele, né? E ele, nesse filme, ele contextualiza isso o tempo todo, fazendo um grande devaneio, mostrando certos contrastes entre a família dele e outras situações, outras comunidades. E esse devaneio que ele faz, ele dura até quase metade do filme, né? Um diretor menos hábil teria deixado isso bem maçante, bem chato. Mas a edição da Sandra Dye, combinado com a direção e com o roteiro dele, deixa a situação até divertida. Passa rápido, né? Apesar de não acontecer nada muito rocambolesco, é uma coisa muito mundana, não te agride, tu consegue assistir de boa toda aquela contextualização do estilo dele mostrando como era a relação dele com os irmãos, com os colegas de classe, com os vizinhos, etc., com os pais. É interessante. Vale destacar também o uso da música no filme, né? A trilha sonora em nenhum momento fica muito alta, ela é bastante nostálgica, muitas músicas boas, é uma playlist interessante para você correr atrás depois, né? Muitas músicas da época. E ela potencializa a carga emocional das cenas, mas sem nunca ficar brega ou óbvio demais, né? Eu gosto quando um diretor acerta o uso de música em filme. Parece fácil quando tu assiste, mas é raro os filmes que acertam isso, né? Ou a música fica muito óbvia, fica muito alta, tipo o Esquadrão Suicida, saca? Toda hora parece um videoclipe. Eu gostei bastante. Então, basicamente, esse garoto Stanley, ele é o avatar de toda uma geração de crianças que estava crescendo numa época de efervescência cultural, tecnológica, toda semana uma novidade nova na música, no cinema, na televisão, na ciência, e eles moravam numa cidade que era literalmente o centro de tudo aquilo, que era onde ficava a NASA, né? Enfim, era todo uma atmosfera idílica de esperança no progresso, num futuro cada vez melhor. E o filme, na verdade, é irrigado pelo imaginário de uma criança da época, que era o próprio diretor do filme, que tem, como eu disse, tem a mesma idade do personagem. E aí você tem toda essa premissa fantasiosa, depois de todo aquele devaneio para explicar o contexto em que o filme está acontecendo, sobre. Na verdade, isso é dito logo no início do filme, só que eles depois cortam, né? Pra vida mundana do personagem. Você tem a NASA recrutando uma criança de 10 anos e meio, tá aí o trocadilho do filme. Apesar que 69 era 9, né? Então acho que. Ele é um ano mais novo que. Um ano mais velho que o Richard Linklater, pra bater a idade, né? Enfim, a NASA precisa recrutar uma criança para liderar uma missão espacial porque a cápsula espacial foi feita num tamanho muito pequeno e não caberia um adulto. É, obviamente é absurdo,
mas ele aceita a missão e tudo corre bem. E o filme, ele não faz questão nenhuma de trabalhar alguma tensão em torno desse fato. Tudo se desenrola basicamente sem conflito nenhum. E a própria montagem, ela tira toda a tensão, porque ela intercala essa missão secreta do Stan, da criança, com a missão do Apollo 11 que aconteceu na vida real e que aconteceu meses depois. Ou seja, deixando a entender que tudo se saiu bem e ele está ileso. Por quê? Porque o objetivo do filme nunca foi trabalhar essa aventura do ponto de vista de um conflito. Foi você criar toda uma atmosfera quase de sonho, nostalgia, para exemplificar o que seria o sonho de toda criança daquela geração, daquele contexto, daquele recorte social, de um dia liderar uma aventura espacial da época. E foi basicamente isso. Nos sonhos, é como se fosse um sonho do personagem, de ele ter sido o herói, ele ter dado aquele orgulho pro pai dele, pros irmãos dele. Enfim, você tem toda essa atmosfera de sonho, de nostalgia. Apesar do Richard Linklater ele fazer críticas pontuais ao American Way of Life, ele também vende ele muito bem. É até invejável para quem não viveu aquele contexto, aquela situação. E é isso, basicamente. É um filme bem bacaninha, é sincero, como é que eu posso dizer? É autêntico e fala sobre aquela realidade que o diretor conhece bem. Eu gosto quando a pessoa fala sobre aquilo que ela conhece, ela não fica tentando inventar. É o que o cara se propõe a contar, o tipo de história que ele se propõe a contar, ele conta ela bem. É bom, é bom. É um filme leve, divertido. As atuações do elenco de dublagem, elas estão bem ok, nada muito extraordinário, talvez um destaque pro Bill Wise, que faz o pai, fazendo uma coisa de humor mais escrachada às vezes, um personagem mais que tem momentos mais engraçados, né? Uma outra coisa que eu notei é que aparentemente o filme usa os personagens com a mesma fisionomia dos atores que fazem a dublagem. Eu reparei isso por causa que eu percebi que o personagem que faz o Zachary Levi, que ele dubla, tem a mesma fisionomia dele. Eu não conheço os outros do elenco, então ele foi o único que eu percebi. Também tem o Jack Black na dublagem, fazendo a narração do Stan mais velho, mas ele não aparece. E é um trabalho ok, todo mundo saiu bem, mas também não foi nada muito exigente do ponto de vista de atuação, né? Foi legal. A animação tem qualidade, mas também não é nada muito grande, né? É só uma animação básica, né? Apesar deles fazerem os personagens terem a característica facial do dublador, eu não acho que tenha tido captura de movimento. Foi uma coisa mais comum, mais tradicional, não é uma animação digital assim, 100% CGI, nível DreamWorks, nível Pixar, mas é uma animação boa e serviu bastante a cena. Enfim, as cenas e tudo mais. A fotografia também não tem como destacar muito, porque, como eu disse, é uma animação mais simples, apesar de ser boa. E é isso, é um filmaço, recomendo, assistam, não tem nada a perder. É um filme bem gostoso, passar rápido, acho que tem 1h40 mais ou menos. E não tem por que não ver, vocês não vão se arrepender. É isso, pessoal. Tchau.